Ei, igreja, paz do Senhor. Que bênção retornar a este lugar de fogo, hein? Glórias a Deus pela presença dele neste lugar. Amém? E o tema que nos foi dado foi sedentos por avivamento. Que o nosso coração esteja sedento por Deus, sedento pela tua presença, sedento pelo seu poder. E se nós estivermos sedentos, Deus se moverá. Amém, meus amados, aleluia. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela tua presença neste lugar. Te agradecemos pelo teu povo que foi atraído pelo teu Espírito a este lugar. Os irmãos de Casa Amarela, os irmãos de Madalena, os irmãos aqui de Condado, as células. Que o teu Espírito nesta noite, Senhor, opere maravilhas em nosso meio, que vidas sejam saciadas da tua presença, que a tua palavra flua livremente e que o Senhor nos marque poderosamente, que os nossos corações, ó Deus, te desejem abundantemente, que sejamos sedentos de ti, sedentos da tua presença, sedentos da tua palavra, sedentos da tua ação poderosa, porque avivamento nada mais é do que o Senhor fazendo o que o Senhor quer, na hora que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer, operando as maravilhas do Senhor na vida da igreja, na vida da cidade, na vida do país. E nós temos a plena certeza que este povo que está sedento de ti, este povo será suprido por ti, Senhor. O teu Espírito vai se mover neste lugar, rompantes de avivamento vai acontecer neste lugar, Senhor. Oh, esta cidade é tua, este povo é teu, e nós iremos ver a ação do teu Espírito, transformando vidas, salvando vidas, curando vidas, manifestando a tua vontade neste lugar, nesta cidade, nesse estado. Pai, nós te louvamos, porque temos a certeza de que tu queres se mover aqui. Fala conosco. Ministra os nossos corações, traz a tua palavra de vida, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Que lindo, está muito bela essa igreja, hein? Glória a Jesus. Queridos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Eu levantar as minhas mãos. Oh, Deus bom. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos ler a partir do versículo 36, que diz assim: falavam ainda estas coisas. O texto fala da ressurreição de Jesus, o encontro de Jesus com os dois discípulos no caminho de Emaús, e Jesus se apresentando aos discípulos. E nós queremos ler a partir do 36. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito.
Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvida ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Você diz amém? Amém. Aleluia. Queridos, sedentos por avivamento. Escute bem, o pastor deu uma introdução maravilhosa, mostrando que o avivamento é de inteira soberania de Deus. É Ele quem tem o avivamento determinado para o Brasil. É Ele quem tem o momento do romper das águas do Espírito para esta nação. É Ele que sabe como e quando haverá de nos afetar. É Ele que sabe quando e quem Ele irá usar. O avivamento vem do céu. O avivamento vem de Deus. O avivamento não depende unicamente do homem. O avivamento procede de Deus e o avivamento vem de Deus. O mover é dele, o poder é dele. E ele deseja ardentemente se mover para produzir este poderoso avivamento nesta nação, para produzir esse poderoso avivamento neste lugar, para produzir esse poderoso avivamento nesta cidade, nesse estado. Deus quer se mover. Deus quer se mover. Mas, queridos, escute bem. Nós temos aqui a palavra do Senhor. E esta palavra é fiel e verdadeira. Esta palavra deve ser o nosso fundamento. Esta palavra deve ser o nosso alimento, porque é a palavra que vai trazer despertamento ao
coração. É a palavra de Deus que vai trazer sede no nosso coração de avivamento. Porque esta palavra, chamada palavra de Deus, ela é mais cortante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. É ela que divide juntas e medulas, alma e espírito, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Escute bem, um dos maiores avivamentos que aconteceu na nação de Israel foi o avivamento que Deus trouxe nos dias do rei Josias. E o que levou a manifestação deste avivamento foi o achar das escrituras que estava perdida no templo. Quando a palavra de Deus foi encontrada, quando a palavra de Deus foi lida, quando a palavra de Deus foi crida, essa palavra trouxe mudança ao coração do rei, trouxe mudança ao coração dos seus conselheiros, trouxe mudança ao coração da nação. E nos dias do rei Josias, a nação de Israel passou por um poderosíssimo avivamento. Então, não existe avivamento sem que a palavra não esteja no devido lugar nas nossas vidas. É a palavra de Deus que nos purifica. É a palavra de Deus que nos lava. É a palavra de Deus que mostra onde estão as manchas na nossa alma. É a palavra de Deus que é capaz de quebrar a penha. É a palavra de Deus que nos impede de pecar. Então nós precisamos de avivamento e queremos avivamento. Mas não existe avivamento sem a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que queremos falar nesta noite, um coração sedento por avivamento se expõe à palavra de Deus e se deixa ser moldado por ela. Veja, se expõe à palavra e se deixa ser moldado por ela. Tem muitas pessoas que são leitores da palavra, tem prazer em completar a leitura anual, como se fosse um troféu conquistado. Mas não é disso que estamos falando. Nós estamos falando de uma leitura que afeta, de uma leitura que transforma, de uma leitura que liberta, de uma leitura que nos convence do pecado, de uma leitura que provoca arrependimento, de uma leitura que gera transformação de vidas. Amém? Veja no versículo 27 o que diz a palavra do texto que lemos. Jesus se encontrou com os discípulos no caminho de Emaús. Eram discípulos de Jesus, conhecedores da vida de Jesus, testemunhas dos milagres de Jesus, dos ensinos de Jesus, discípulos
que foram testemunhas da morte do Senhor Jesus. E eles estavam regressando de Jerusalém, acabrunhados, entristecidos, desesperançados. Não havia um pingo de esperança no coração desses 2 discípulos, chamados discípulos do caminho de Emaús. Por que não havia esperança? Porque eles acharam que aquilo que aconteceu com Jesus na cruz seria o fim. Eles analisavam a cruz como todo judeu analisa: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aquele ali que foi pendurado no madeiro é um desgraçado, é um maldito, é um desprovido da misericórdia, é um desprovido da graça de Deus. Olha onde nós amarramos o nosso, como diz aqui no Nordeste, né? Onde nós amarramos o nosso jegue, não é isso? Amarramos em um mestre que o fim dele é uma morte escandalosa, que o fim dele é uma morte maldita. O que será de nós? E olhe quantas vezes Jesus falou de ressurreição, centenas de vezes. Mas aqueles discípulos estavam com suas mentes embotadas, com seus corações fechados. Eles não tinham entendimento das Escrituras. Eles eram meros religiosos, praticantes do judaísmo, seguidores de Moisés, criam na promessa do Messias, mas eles não possuíam entendimento das Escrituras. Suas mentes estavam embotadas. Eles não conseguiam ver na percepção de Deus o Calvário. Eles não conseguiam ler o Antigo Testamento e trazer as profecias do Antigo Testamento para o que aconteceu com Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Eles não conseguiam. E Jesus se encontra com eles na estrada de Emaús, no caminho de Emaús. E veja o que diz a palavra. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eles estavam conversando a respeito de tudo que aconteceu com o Messias, a crucificação. Eles estavam conversando a respeito do que o povo fez com Jesus, do que Pilatos fez com Jesus, do que Herodes fez com Jesus. A notícia do momento era a morte de Jesus de Nazaré. E eles estavam conversando a esse respeito. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha o que a Bíblia diz. Os seus olhos, porém, estavam como que
impedidos de o reconhecer. Havia uma venda nos olhos daqueles discípulos. Eles estavam tão absortos no tema, a morte de Jesus de Nazaré, que eles não foram capazes de pensar o que foi que Jesus falou que haveria de acontecer no terceiro dia. Nenhum deles pensaram, porque nenhum deles acreditavam que haveria esse tipo de ressurreição que Jesus tinha falado. Ao terceiro dia eu ressuscitarei. E veja, então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou, olha, Jesus brinca com a situação, né? Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. Meu Deus, que incredulidade terrível! Eles não acreditaram em Maria Madalena. Eles não acreditaram em Maria, em Joana. Eles não acreditaram em nenhuma das mulheres que propagaram, que disseram, que afirmaram: Jesus ressuscitou. Sabe por que eles não acreditaram nas mulheres? Porque nos dias do primeiro século, o testemunho da mulher não era válido. Mulher nenhuma poderia testemunhar em causa nenhuma. Não tinha valor nenhum o testemunho de uma mulher. E como eles eram judeus e absorveram a cultura, ainda que errada, eles também não acreditaram no testemunho daquelas santas mulheres que disseram: Jesus ressuscitou. Aí vem aqui, ó, vamos lá. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, que foi Pedro e João, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus chamou-os de nécios. Jesus chamou-os de tardios de coração, de incrédulos, porque eles não foram capazes de crer naquilo
que os profetas disseram a respeito de Jesus. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava em todas as Escrituras. Versículo 27 declara assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. O que Jesus fez ali? Jesus trouxe uma aula, a começar, eu tenho certeza, de Gênesis 3,15 até o profeta João Batista. Ele discorreu nos livros dos profetas, nos livros históricos, nos profetas menores, até chegar no livro de Salmos, até chegar o profeta João Batista. Jesus discorreu as Escrituras, tudo que o Antigo Testamento falou pelos profetas a seu respeito, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, queridos em Cristo, um coração sedento se expõe à palavra. Jesus não está falando daquilo que os discípulos não conheciam. Jesus está falando daquilo que eles conheciam, mas eles foram incapazes de compreender. Eles foram incapazes de linkar. Eles foram incapazes de ser moldados por esta palavra de poder. Então, o que nós precisamos, se de fato queremos um coração ardente por avivamento, nós devemos nos debruçar na palavra de Deus. Nós devemos conhecer a vida do nosso Cristo Jesus, porque Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Nós fomos chamados a manifestar o seu caráter. Nós fomos chamados a fazer a sua missão. Nós fomos chamados a andar nas suas pegadas. Nós fomos chamados a participar dos seus sofrimentos. Nós fomos chamados a absorver Jesus. Por quê? Porque para isso o nosso Deus, o Todo-Poderoso Yahvé, nos predestinou antes da fundação do mundo. Ele escolheu você, Ele escolheu a mim para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Nós precisamos ler a palavra para que esta palavra nos faça, essa palavra nos confronte, esta palavra nos liberte, esta palavra nos transforme, esta palavra mexa no nosso interior. Não haverá avivamento, amados, se a palavra de Deus não estiver no lugar que ela deve estar, no centro das nossas vidas. Porque a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha.
A palavra de Deus é quem nos impede de pecar. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É esta palavra que temos que viver. É esta palavra que temos que pregar. É esta palavra de poder. Então nós precisamos saber que Jesus cobrou desses discípulos o conhecimento desta palavra. Porque eles não creram na ressurreição. Porque eles não acreditaram na palavra de Madalena. Porque eles não acreditaram na palavra de Pedro e de João. Porque eles estavam com seus olhos pesados pela tradição religiosa. Eles estavam vestidos com a roupagem da tradição religiosa, com os costumes dos seus antepassados. Eles andavam segundo o que os mestres dos seus dias diziam, mas eles não estavam dispostos, de fato e de verdade, a seguir o que Jesus ordenou, o que Jesus falou. Então, queridos, precisamos ter um coração sedento por avivamento. Mas esse coração sedento por avivamento passa pela palavra de Deus. Esta palavra é para nos moldar. Esta palavra é para nos transformar. Esta palavra é para nos libertar. Esta palavra é para afetar os nossos pensamentos, afetar os nossos sentimentos, afetar a vida na família, afetar a vida no casamento, afetar a vida lá no trabalho, afetar a vida na universidade, afetar todo o nosso viver. Se essa palavra não está afetando o nosso viver, então não estamos sedentos de avivamento. Se essa palavra não está nos transformando, está faltando algo de Deus na nossa vida. Então nós precisamos ser sinceros. O que foi que provocou mudança no coração do rei Davi, quando ele estava cheio do seu pecado, cheio da sua vaidade, com sua mente cauterizada? Ele estava mais de ano com um pecado oculto. Mas o que fez com que Davi se voltasse para Deus, o que fez com que Davi entrasse num profundo arrependimento que não durou um dia, foi um tempo de qualidade que Davi gastou com Deus, de arrependimento. Por isso nós temos o Salmo 51, Salmo 32. Por quê? Porque aquele homem entrou no processo de arrependimento. E o que levou ele a entrar no processo? Ele se expôs a uma palavra profética que Natan liberou. Ele se deixou ser moldado pela palavra profética. Quando Natan disse a ele, contou aquela historinha maravilhosa, tratou o rei como uma criança e contou uma fábula para o rei e trouxe a moral da história e disse para o rei Davi: olha, tu és este homem. E Davi já tinha proclamado com a sua própria boca: este homem que pegou a ovelha do outro homem e matou, este deve morrer. Ah, é, Davi? É, você é este homem. Oh, maravilha. Eu digo, feliz dia, o dia de Natan no palácio do rei Davi. Foi o dia mais feliz da vida de Davi. Foi quando o rei Davi foi confrontado pela palavra da verdade. Então, meus amados irmãos, quem é sedento de avivamento, se deixa ser confrontado. Quem é sedento de avivamento não foge quando é exortado pelo pastor, quando é exortado pela pastora. Quem é sedento de avivamento não esconde pecado. Quem é sedento de avivamento
vai buscar a presença de Deus. Vai se deixar moldado, vai se deixar ser moldado por esta palavra. Porque esta palavra, ela é transformadora. Ela é libertadora. Ela é curadora. Ela é restauradora. E Jesus refrescou a memória dos seus discípulos com as Escrituras. E quando Jesus faz isso, ele está declarando que de Gênesis a Malaquias, porque é essa escritura que ele está falando, é a palavra de Deus. Jesus está confirmando, ratificando, escrevendo embaixo que esta é a palavra de Deus. Aleluia. Um coração querido, um coração sedento por avivamento. Eu tenho que, deixa eu aqui, porque eu não boto o número, eu posso me perder. Um coração sedento por avivamento. Escute bem. Primeira coisa que você tem que entender: só Jesus abre o entendimento do sedento por avivamento para compreender as Escrituras. Só Jesus, através do seu Espírito Santo, é quem abre o entendimento do sedento por avivamento para as Escrituras, para compreender as Escrituras. As Escrituras, elas não são compreendidas porque você é inteligente. As Escrituras não são compreendidas porque você leu um compêndio teológico, porque você leu um comentário teológico. Aí você agora afirma: eu compreendo as Escrituras. Vamos para a palavra de Deus. Veja aí versículo 31. Tá bom? Olha o que diz a Bíblia. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Eu quero o versículo 45 agora. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Primeiro, Jesus abriu o quê? Os olhos, para que eles pudessem ver que aquele que estava sentado à mesa se chamava Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor ressurreto. Amém? E agora Jesus abre o entendimento deles, para que eles compreendessem as Escrituras. Irmãos, precisamos. A palavra de Deus, ela é do céu. O escritor da palavra se chama Espírito Santo. O Espírito Santo é que tem o poder de revelar, de mostrar a você e a mim o que ele quer dizer com aquela palavra. Então escute, você é sedento de avivamento? Diga amém. Amém. Eu também. Mas entenda, meus irmãos, nós podemos nos acostumar na leitura da palavra. Nós podemos também nos acostumar com as N interpretações que são dadas
pelos mestres. Assim como no judaísmo os mestres interpretavam a palavra e o povo absorvia e ficava exatamente com aquela interpretação que os mestres davam, hoje não é diferente. Há uma preguiça do povo de Deus, há um analfabetismo na igreja, e as pessoas querem tudo mastigadinho. E hoje quem fala bonito ganha. E hoje quem trouxer uma mensagem que vai trazer deleite à sua alma, ganha aplauso. O povo não está buscando alguém que pregue a palavra. E que essa palavra mexa com você aí no banco. Perturbe a sua vida aí no banco. Inquiete você aí no banco. Você não pode aplaudir a palavra sem ser inquietado por ela, pela palavra. Não pode. A palavra tem que mexer comigo. A palavra tem que mexer com você. A palavra tem que sondar o nosso coração. A palavra tem que mostrar as manchinhas do nosso rosto. A palavra tem que mostrar onde estão os pós que se apegaram aos nossos pés sem que nós percebêssemos. A palavra tem que nos convencer do pecado oculto. A palavra tem que nos convencer daquele pecado que guardamos lá no subconsciente há 10 anos atrás e que esquecemos dele, mas que o Espírito Santo nunca esqueceu. E que o Espírito Santo está hoje aqui para cutucar esse lugar, para trazer libertação na sua vida, para trazer transformação no seu coração. Meu irmão, minha irmã, é o Espírito Santo que nos revela as Escrituras. É o Espírito Santo que nos traz entendimento da verdade. É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo que fala ao seu coração e que fala ao meu coração. E nós precisamos nos deixar ser ensinados pelo Espírito Santo. Nós precisamos perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que é que o Senhor está falando para mim nesse texto? O que está escondido que eu não estou conseguindo ver? Onde tu queres me levar? A Bíblia diz, é Jesus quem afirma, que o Espírito Santo viria. E ele viria para quê? Para nos lembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Ele viria para nos lembrar. Como que o Espírito Santo vai lembrar o que você não se expôs? Como o Espírito vai lembrar o que você nunca leu? Como o Espírito vai lembrar o que você não guardou no coração? O Espírito Santo vai lembrar o que Jesus ensinou. Mas é você que tem que se expor àquilo que Jesus ensinou. E no momento que você precisar, o Espírito Santo vai vir e vai lembrar de forma revelada ao seu coração. Porque é Ele quem traz entendimento. Entendimento. Tu sedento por avivamento, para compreender as Escrituras. Compreender as Escrituras. Olhe para o apóstolo Pedro, depois da descida do Espírito Santo. Olhe como Pedro pregou
a mensagem inaugural da igreja, se formos usar as regras da hermenêutica, vamos sair dela. Porque o apóstolo Pedro trouxe explicações que só poderia vir por um entendimento revelador do Espírito Santo. Ele estava pregando a nação, e ele estava pregando a mensagem cristocêntrica. Ele estava falando a respeito de Jesus, e ele queria, sim, declarar que a nação pecou contra Deus, que a nação rejeitou o plano salvífico que Deus estabeleceu para ela, que a nação matou o Messias. Ele quis e falou tudo isso. Mas ele trouxe as escrituras do Antigo Testamento de uma forma revelada, direcionada, instruída, dirigida, aplicada pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Jesus orou. Porque Jesus, aqui, ele abriu o entendimento dos seus discípulos, dos seus apóstolos, para compreenderem as Escrituras. E se você, meu irmão, é daqueles que diz assim: eu não compreendo o que leio, não é porque você tem pouca leitura, não, papo de artista, não. Peça ao Espírito Santo que ele vai lhe instruir. Ele é o seu professor, ele habita no seu coração, e ele quer revelar Jesus a você. Amém? É o Espírito Santo, o autor da palavra, e ele quer trazer luz da palavra ao nosso coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Um coração, meus amados, sedentos por avivamento, prega a mensagem ordenada por Jesus às nações. E qual foi esta mensagem que Jesus ordenou? Arrependimento e remissão de pecados. Arrependimento e remissão de pecados. O pastor falou que avivamento, a presença de Deus é tão majestosa, a santidade dele é tão real numa congregação, que os pecadores se sentem aterrorizados na sua presença, porque esses pecadores aterrorizados acham que vão morrer, porque não suportam a glória, a santidade do nosso Deus. Mas, queridos, Jesus mandou que a igreja, que os seus discípulos pregassem. Veja aí, está no versículo 46, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome, e no nome desse Cristo, e no nome desse Jesus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, se pregasse o quê? Arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Quais são as marcas do avivamento? Remissão de pecados e arrependimento. Porque o arrependimento é o primeiro degrau para adentrarmos ao reino dos céus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E quando nós nos arrependemos, nós temos a remissão de pecados através do sacrifício vicário do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, e o que é arrependimento? É uma mudança.
de 180 graus, que vai afetar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir e a nossa maneira de agir. Quando nos arrependemos, a transformação vem. Mudamos a maneira de pensar com relação àquilo que estamos praticando. Mudamos a maneira de sentir com relação àquilo que estamos fazendo. E mudamos a maneira de agir. É uma mudança. Se não há mudança, não houve arrependimento. E sem arrependimento não há como Deus perdoar. Não há como haver purificação de pecados. E Jesus nos mandou pregar em seu nome arrependimento. Arrependimento em Condado, arrependimento em Pernambuco, arrependimento em todas as cidades do Pernambuco, arrependimento em todo o Nordeste, arrependimento em todo o Brasil, arrependimento em todas as nações da terra, porque o problema do ser humano se chama pecado. O problema do ser humano se chama pecado. É o pecado que nos aparta de Deus. É o pecado que conduz o homem ao inferno. É o pecado. É o pecado, a desgraça da nossa sociedade. Não importa o nome que esse pecado receba, mas o pecado destrói família, o pecado destrói jovens, o pecado destrói adolescentes, o pecado destrói governo, o pecado destrói prefeitura, o pecado destrói presidente da república, o pecado destrói Câmara Federal, o pecado destrói STF, o pecado destrói Senado, o pecado destrói hospital, o pecado destrói escolas, universidades. É o pecado. O mal do Brasil é o pecado. O mal da sociedade é o pecado. O mal da humanidade é o pecado. O pecado custou a vida de Jesus na cruz. A Bíblia declara que Jesus morreu pelos nossos pecados. E Ele morreu para nos remir de todo o pecado. Ele morreu para nos dar vida eterna. Jesus veio resolver esse problema da humanidade, o pecado. E nós ficamos pregando o que Jesus nunca nos mandou pregar. Nós ficamos a vida inteira alimentando vaidades de seres humanos. Jesus nunca mandou-nos alimentar vaidade de ser humano nenhum. Ele mandou que pregasse em Jerusalém arrependimento e remissão de pecados. Ele mandou que pregasse na Judeia arrependimento e remissão de pecados. Ele mandou que pregasse em arrependimento e remissão de pecados. E Ele mandou que se pregasse arrependimento e remissão de pecados aos confins da terra. E quando você chega numa tribo indígena e você prega arrependimento de pecado, você vai ver índio sendo transformado pelo poder do Espírito Santo. Quando você chega numa favela e prega arrependimento de pecado, você vai ver aquele povo transformado pelo poder do Espírito Santo. Mas quando você chega também na classe rica e prega arrependimento e remissão de pecados, você vai ver aquele rico transformado pelo poder do Espírito Santo. Porque pecado não tem classe social. Pecado é a síndrome que todos nós recebemos em Adão, quando este desobedeceu a Deus. Então nós precisamos, irmãos, obedecer às ordens de Jesus. Avivamento
É Deus no comando. Mas a igreja passou por muitas fases de avivamento. Mas a mensagem desta igreja para provocar mudança em cidades, em nações, foi a mesma. Cristo crucificado, poder de Deus, sabedoria de Deus. Paulo pregou em Corinto remissão de pecados e arrependimento. Pregou em Éfeso arrependimento e remissão de pecados. Filipe pregou em Samaria arrependimento e remissão de pecados. Por onde a igreja foi, a igreja trouxe esta mensagem que Jesus nos mandou pregar. Então, um coração que almeja, anseia por avivamento, esse coração tem que obedecer a Jesus Cristo. Esse coração tem que fazer o que Cristo mandou que ele fizesse. Esse coração tem que pregar o que Cristo mandou que ele pregasse. Não há, amados, como termos avivamento se não andarmos nas pegadas do Mestre Jesus. Não há. Esta é a mensagem desta igreja. Esta é a mensagem da igreja do Senhor Jesus Cristo em toda a terra. Esta é a mensagem que Jesus, o nosso mestre, o Senhor da igreja, mandou nos pregar: arrependimento e remissão de pecados. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Quanto tempo naquela cidade, pregando de casa em casa. E no Areópago, 2 anos, E o que aconteceu? Um avivamento na cidade de Éfeso. Um avivamento. Diana caiu. A deusa Diana caiu. Foi destronada da cidade de Éfeso. A feitiçaria caiu. E multidões se renderam a Cristo Jesus. Por quê? Porque arrependimento e remissão de pecados. Arrependimento e remissão de pecados. Queridos, eu não creio que Jesus dificultou a nossa entrada no reino dos céus. Eu creio que nós é que temos dificultado a entrada de muitos no reino dos céus. Porque o evangelho é lindo e o evangelho é simples, como Jesus. Como Jesus. Ele pregou arrependimento. Quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, Jesus não alimentou a vaidade daquela mulher. E Jesus não chamou ela de empodorada, como é que é? Empoderada, né? A palavra hoje chique, né? Eu só quero o poder de Deus na minha vida, amém? Então, 5 maridos tivestes. Jesus afirmou. Eu não quero saber se era 5 divórcios, 5 viuvez, não quero. Eu quero saber que Jesus disse que era 5 casamentos, e ponto final. Jesus disse que ela tinha sido casada 5 vezes. Pronto. Mas aquele 6º marido não era marido dela. O que Jesus está falando aqui? Arrependimento e remissão de pecados. Arrependimento. Ela disse: é verdade, esse não é meu marido. Aquela mulher nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Porque ela encontrou com o Messias de Israel. Porque ela bebeu da água da vida. Mas porque ela se deixou ser confrontada e não continuou pecando.
não continuou com a mesma vida, mas ela foi transformada. A mulher que foi pega em flagrante adultério, Jesus teve misericórdia daquela mulher, teve compaixão demasiada. Mas quando ele tete a tete conversa com ela, o que é que ele diz? Mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vai e não peques mais. Aleluia! Glória a Deus! Arrependimento e remissão de pecados. Jesus não foi conivente com o pecado. Jesus amou o pecador. E ele veio para destruir o pecado na vida do pecador. E para destruir, ele precisou morrer na cruz do Calvário. Então, meus amados irmãos, essa pregação, ela é poderosíssima, porque ela confirma, ela ratifica o que Cristo fez na cruz do Calvário. Jesus morreu pelos nossos pecados. Amém? Um coração sedento por avivamento é testemunha de Jesus em todo lugar que foi enviado. Veja aí, versículo 47 diz o seguinte: e que em seu nome se pregasse arrependimento de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Veja, vós sois testemunhas destas coisas. Aqui nós temos, queridos, a grande comissão que está em Mateus, que está em Marcos, que está em Lucas, que está em João e também em Atos dos Apóstolos. Então, esta é a grande comissão no livro de Lucas. De Lucas. Mas entenda, essa grande comissão confirma o que Jesus, o que Mateus registrou, o que Marcos registrou, o que João registrou e o que Lucas em Atos registrou. Como eu quero ser avivada se eu não levo o evangelho a outras pessoas? Quando de fato eu estou avivada? Quando o fogo de Deus me incendeia, e incendeia quem está ao meu redor, incendeia quem está ao meu lado, incendeia onde quer que eu vá. Porque onde quer que eu vá, eu vou tirar vidas do inferno. Onde quer que eu vá, eu vou declarar que Jesus Cristo reina. Onde quer que eu vá, eu vou dizer que Satanás não tem o poder de escravizar vidas nenhuma neste país. Onde quer que eu vá, onde quer que você for, você é uma testemunha de Jesus. Meus irmãos, avivamento tem um objetivo. Não é só para nós sentirmos a glória de Deus. Não é só para nós cairmos prostrados, temendo a sua presença majestosa. O avivamento é para a colheita. O avivamento é para que se cumpra o que Jesus declarou: quando eu me levantar da terra, atrairei muitos a mim. Avivamento é para que se concretize essa grande conquista que Jesus fez na cruz do Calvário, quando Ele comprou com seu sangue homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Avivamento é para que Jesus diga que ficará satisfeito com o fruto do seu penoso trabalho por Condado, por Pernambuco, pelo Nordeste, pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Avivamento é para ganhar vidas.
Avivamento é para povoar os céus. Avivamento é para que Cristo seja visto na sociedade brasileira, em todos os cantos e recantos deste país. Salvação, 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 salvação. Esse é o objetivo do avivamento. O que foi que aconteceu no dia de Pentecoste? O Espírito Santo desceu. Quantas nações tínhamos ali? Mais de 13, né? Nações ali representadas. E o que o Espírito Santo fez? Traduziu, derramou da sua graça, das suas línguas, sobre os discípulos de Jesus. E eles falaram em outras línguas, em novas línguas. E as línguas que aquele povo falou foram as línguas das nações ali representadas. E os povos que estavam em Jerusalém por causa do dia do Pentecoste, muitas nações, todos ouviram as grandezas de Deus na sua própria língua. O que é que você entende com isso? Ali estava um avivamento. Ali estava o maior avivamento que a terra já viu. O Espírito desceu sobre a igreja para permanecer. E esse avivamento provocou a salvação de quantas pessoas ali presentes? Mais quase 3.000 almas se renderam, se converteram, nasceram de novo. Você diz aleluia? Dá um glória a Deus aí. Então, avivamento tem esse objetivo: é transformação de vidas, é salvação, é povoação do céu, é êxodo no inferno, é êxodo nos templos pagãos, é êxodo na feitiçaria, é êxodo no prostíbulo, é êxodo nos bacanais, é êxodo na violência, é êxodo, é saindo pelo toque da trombeta do Egito do pecado, milhares e milhares de vidas ao mesmo tempo, porque é isso que Deus fará. Ele encherá você, Ele encherá a mim, e onde nós formos, um grande fogo faremos para o nosso Deus. Você diz amém, meus amados? Aleluia. Faça fogo, meu irmão, para Jesus. Deixe a sua célula incendiar. Entendeu? Deixe a sua célula incendiar. Deixe o fogo descer na sua casa. Deixe o fogo descer na sua célula. Deixe o fogo descer na reunião de oração. Deixe o fogo descer no jejum. Mas sabendo que o objetivo não é nos enfeitarmos do poder de Deus. É para que nós sejamos testemunhas do Senhor Jesus, onde quer que formos. Sejamos testemunhas, preguemos o Evangelho, incendiemos a outros, em nome do Senhor. Se você for ler as histórias dos avivamentos, todos, o objetivo primeiro estava ali: mudança, transformação, salvação. Oh, maravilha! Um coração, amados, sedento por avivamento, confia e descansa na promessa do Pai. Olha que Jesus diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Diga aleluia. Qual era a promessa? Era o Espírito Santo que Jesus prometeu enviar. Capítulo 14 de João, capítulo 16 de João, ele diz que enviaria o Espírito Santo, o outro Consolador. Agora, o que Jesus vai dar aos discípulos? Uma ordem: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Há uma promessa.
o Espírito Santo vai vir. A promessa do Pai lhe será enviada. Eu estou declarando que eu vou enviar sobre vós a promessa do Pai. Mas vocês precisam permanecer em Jerusalém. Escute, irmãos, aqui nós temos aproximadamente 500 discípulos. No dia em que Jesus subiu ao céu, ascendeu ao céu, ele estava no Monte das Oliveiras, em Betânia. Foi quando ele liberou a grande comissão para os seus discípulos. Foi quando ele declarou sobre os tempos e as estações concernente a Israel, que não competia aos discípulos, mas somente a Deus. Aquilo que é de competência de Deus, Deus não irá revelar a ninguém. E ele disse: olha, vocês não se preocupem com isso. Isso não é assunto de vocês. O que vocês devem fazer? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Então Jesus está aqui dando as suas últimas palavras à sua igreja. E ali nós tínhamos aproximadamente 500 discípulos, 500 testemunhas. E Jesus disse para todos: ficai em Jerusalém. E o que é que você vai ver? Você vai ver que só 120 ficaram em Jerusalém. Só 120 obedeceram ao comando de Jesus. É o que acontece também com a igreja de hoje. Jesus dá comandos, alguns obedecem e outros nunca obedecem, mas querem usufruir de todas as bênçãos, mesmo sem andar na obediência, mesmo sem permanecer onde Jesus manda permanecer. Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. E a Bíblia diz que esses 120 ficaram em Jerusalém. Como eles ficaram? Como eles ficaram? Passeando na cidade e indo visitar os pontos turísticos da cidade. Foram ao shopping, foram fazer trilha na montanha, na mata. Como eles ficaram? Se Jesus lhe der uma ordem, como você vai ficar? De que maneira você vai ficar? Como você esperará o cumprimento das promessas de Jesus na sua vida? Viu que tudo muda? Jesus fala muitas vezes e a gente até escuta, mas não toma uma postura correta para receber a tal bênção, para receber a tal promessa. Jesus fala com relação a seu filho: olha, eu vou salvá-lo. Aí você, em vez de gerar essa salvação, você só fica nessa. Jesus disse que vai salvar. Sim, mas como é que Jesus salva? Ele não salva sem palavra. Ele não salva usando anjos, ele salva usando pessoas. Então tem que se pregar o evangelho. O que eu tenho que fazer? Ele diz que vai salvar. Eu tenho que gerar esse dia. Eu tenho que gerar a pessoa que Deus vai usar para trazer essa palavra de salvação. Entende? Então, não se prepara. Veja o que diz a palavra. Eles ficaram em Jerusalém como? Quando ali entraram, eles desceram, olha, então voltaram para Jerusalém, estava em Betânia, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Aí eu gosto disso aqui. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Aí diz: com as mulheres. Diga aleluia, mulheres. Com as mulheres, vírgula,
com Maria, mãe de Jesus, vírgula, e com os irmãos de Jesus. Ao todo, 120 crentes perseveravam em oração. Eles não sabiam quando a promessa viria. Eles não sabiam se à tardinha, se à noitinha, ou se pela manhã. Eles não sabiam se na quinta ou se na sexta. Eles seguraram a promessa. Jesus disse que vai enviar sobre nós a promessa do Pai. Então, fiquemos em Jerusalém como? Vamos buscar a sua presença. Vamos buscar o seu poder. Vamos estar diante dele. Vamos ler as escrituras. Vamos chamar as promessas que ele prometeu, porque o entendimento já tinha sido aberto. Eles perseveravam. Eles ficaram na posição certa, no lugar certo, para receber na hora certa a promessa do Pai. Você está descansando na promessa? O avivamento vai vir, mas como você está esperando o avivamento? É isso, pastor, esse é o problema. Eu sei que o avivamento virá. Eu tenho certeza absoluta que o avivamento que Deus tem para o Brasil não há precedente na história. Eu sei que sei. Agora, como eu estou esperando este avivamento? O que eu estou fazendo para que este avivamento se torne realidade? Quanto tempo eu estou gastando na presença do Senhor, buscando este avivamento? Se ninguém falar de avivamento, esse avivamento vai esfriar no meu coração? Ou eu vou permanecer aquecido para este avivamento? Entendeu, meus amados? Entendeu? Então, eu preciso ter um coração sedento de avivamento. Mas isso é comprovado quando eu descanso na promessa do Pai. Quando eu tomo posições que comprovem que eu de fato estou esperando a promessa do Pai. A Bíblia fala de duas pessoas no templo de Jerusalém: Ana, a profetisa Ana, e Simeão. A Bíblia diz que eles aguardavam a promessa de Deus. Eles aguardavam o Messias de Israel. Eles aguardavam a redenção. Como Ana e Simeão aguardaram a redenção? Jejuando e orando, e estando no templo constantemente, gerando a promessa. E Simeão gerou com tanta fidelidade a promessa, que o Espírito Santo comunicou-lhe ao seu coração: você não morrerá, você não partirá para a glória, enquanto seus olhos não virem a salvação do Senhor. Oh, que coisa tremenda, meu Deus! Agora imagine só, um belo dia entra no templo quem? Um casal de jovens e um bebê de 40 dias nos braços. Como que você percebe um redentor tão miudinho, tão bebezinho? Mas quando aquela criança adentra ao templo, o Espírito Santo confirma: olha, o Redentor chegou, o Redentor chegou, o Redentor chegou, chegou aqui. Olha, Simeão, eu prometi a você. Quando ele pegou aquela criancinha nos braços, o que tem? O que Simeão vai liberar? Palavras proféticas. Ele vai profetizar. Ele vai descrever o que aquele menino será, a contradição que aquele menino trará, a espada que vai entrar no coração da sua mãe. Meu Deus!
Meu Deus! Aí ele disse: despede agora o teu servo, porque eu já contemplei a tua salvação. Aleluia! E quando Ana viu, a Bíblia diz que Ana começou a celebrar e a compartilhar e a contar com os que creram que a redenção chegou. Que a redenção chegou. Então, meus irmãos, não se espera avivamento de braços cruzados. Não se espera avivamento deitado em berço esplêndido. Não se espera avivamento curtindo a vida como os homens sem Cristo estão curtindo. O avivalista é um intercessor. Quem quer avivamento está entre o pórtico e o altar. Quem quer avivamento está segurando as pontas do altar. Quem quer avivamento está mergulhado nas promessas de Deus. Quem quer avivamento está chamando o que Deus tem para esta geração. Quem quer avivamento está afinado com o trono. Quem quer avivamento está afinado com os moveres do Espírito Santo. Quem tem coração sedento está gerando a promessa de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua cidade, para seu estado, para a sua nação e para a sua descendência. Quem está afinado com avivamento não brinca em serviço, não se perde com negócios desta vida. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Então, irmãos, você confia na promessa, então você tem que tomar postura diante dessa promessa. Você tem que viver conforme a promessa. Eu gosto muito do meu pai na fé, Abraão. Eu sou fã dele. Sabe por quê? Porque ele me ensinou e me ensina até hoje a viver na fé. Abraão era um homem riquíssimo. Ele poderia ter casas de alvenaria, palácios majestosos. Ele poderia ter cidades fortificadas. Mas a Bíblia diz que Abraão renegou. Ele não quis casa de alvenaria. Ele não quis viver em palácio, mas ele quis viver em tendas. E ele ensinou Isaac a viver em tendas, e ensinou Jacó a viver em tendas. Mas por que ele fez isso? Porque Abraão sabia que a vida dele na terra era uma vida passageira. Ele estava peregrinando, ele estava rumando para Canaã celestial. Abraão sabia que o Deus eterno Yahvé estava construindo a verdadeira cidade, a Jerusalém celestial, da qual Deus é o verdadeiro arquiteto e o construtor. E Abraão viu, e ele disse: é essa cidade que eu vou morar, é aquela cidade que eu vou morar. Eu não me apegarei a nada. A tenda é um símbolo da efemeridade, passageiro. A tenda é móvel, a tenda é mutável, a tenda passa, a tenda não permanece. E o meu pai Abraão estava dizendo isso para mim e para você: ajuntai tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói. Era isso que ele estava dizendo. Pedro disse: somos peregrinos na terra. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, nós precisamos viver de acordo com aquilo que nós cremos. Você crê no céu? Você crê nesse avivamento? Então a sua vida tem que estar de acordo com o que você crê. Você não pode viver contrário ao que você crê.
Se você crê, você tem que viver de acordo com a sua fé. Você é filho de Deus. Você sabe que Deus prometeu que as eiras do Brasil estão se enchendo de trigo. Os seus lagares estão transbordando de mosto de azeite. E você tem orado e crido que o povo de Deus no Brasil jamais será envergonhado. Você tem crido que Deus vai sarar esta terra. E você tem crido também que o Brasil é celeiro de missões. O Brasil vai alimentar as nações da terra, tanto com o trigo da palavra, como o trigo da terra. E ontem eu vi uma notícia maravilhosa. O Brasil produziu a maior colheita de trigo mundial. Yes, 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 aleluia. Oh, Deus maravilhoso. O Brasil hoje alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no planeta Terra. A sua nação está alimentando mais de 1 bilhão de pessoas no planeta Terra com carnes, com grãos. Diga glória a Deus. Diga parte da promessa. Eu estou vendo. Diga eu verei a promessa completa. Diga aleluia. Quem crê vive de acordo com o que crê. E esse povo ficou em Jerusalém porque creu, mas não ficou passeando, não ficou dançando, não ficou vendo pontos turísticos. Esse povo ficou na posição certa, buscando a presença de Deus para receber o de Deus na hora certa e na dosagem certa. Oh, aleluia! Diga glória a Jesus! E esse nosso Deus vai enviar esta promessa. O avivamento vem, o avivamento vem. Concluindo, meus irmãos, por hoje, veja o que a Bíblia diz aqui. Olha o que a palavra de Deus declara em Lucas 24. Olha, aí Jesus, depois da promessa, os leva para Betânia. E antes de voltar ao céu, o que Jesus faz? Ergue as mãos e abençoa. Aleluia! Oh, aleluia! Jesus nos abençoou antes de ir ao céu. Aleluia! E veja que enquanto Jesus abençoava, ele ia se retirando e subindo para os céus. E diz a Bíblia, então os discípulos, adorou Jesus, voltaram para Jerusalém como? Tomados de grande júbilo, de grande alegria. Aleluia! E estavam sempre, diga sempre. Outra vez. Sempre aonde? No templo, louvando a Deus. Quem tem coração sedento por avivamento, não abandona a casa de Deus. Não abandona o corpo de Cristo. Está sempre no templo, juntos com os irmãos, buscando a presença de Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, se fortalecendo mutuamente, se enchendo como corpo, porque quando o avivamento vier, não virá sobre uma única pessoa, virá sobre o corpo, diga aleluia! Irmãos,
Nosso Deus não quer ninguém egoísta. A descida do Espírito Santo não veio sobre Pedro, veio sobre todos, sem exceção, que estavam ali. E o avivamento, quando vem sobre a igreja, vem sobre o corpo de Cristo, vem sobre os santos, vem sobre os fiéis, vem sobre o coração sedento, o coração desejoso. Não importa, irmãos, quem é você, quanto tempo você está na igreja, quando o Espírito Santo soprar sobre este lugar, você será alcançado, você será alcançado, você será alcançado, você será alcançado. Que o nosso entendimento, amados, seja aberto e que nós queiramos de fato estas marcas da nossa vida, para que no momento que Deus abrir as comportas dos céus, nós estejamos debaixo para receber deste fluir poderoso do Espírito Santo, que vai culminar num poderoso avivamento sobre esta cidade, sobre esta nação, para que a colheita conquistada por Jesus na cruz se torne uma realidade. Você diz amém? Você pode ficar de pé e vamos agora orar. Você quer orar uma oração pentecostal, todo mundo junto, pedindo avivamento? O rabacantarabarra xarabacanterebequeterehai, urut xabarracantai, utxemana ritsebequei, otataie, tomamahacatua, yedequi, enessa labacantarabarrai, ruxeiedequeterebababarrai, erridelebalarra xerebelebarraçai. Bendito seja o teu nome, Senhor, bendito seja o teu nome. Nós somos o teu povo, lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro, somos teus filhos, estamos sedentos por este avivamento que o Senhor tem nos prometido. É o Senhor que gera em nós no querer o realizar, gera no nosso coração, Senhor, um desejo profundo de ler a Tua palavra, de ser moldado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Que a Tua palavra possa nos fazer, que a Tua palavra, Senhor, possa revelar onde temos faltado, e o Senhor possa consertar as nossas vidas. Pai, precisamos pregar arrependimento, mas precisamos também nos arrepender. Trabalha no nosso coração, Senhor. Não há avivamento sem arrependimento, não há avivamento sem remissão de pecados. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Desperta as nossas vidas, desperta todo o nosso ser. Faz-nos buscar a Tua face, faz-nos querer a Tua presença, faz-nos, Senhor, sedentos de Ti. Tu queres dessedentar a nossa sede, Tu queres saciar a nossa fome. Precisamos do Senhor. Que, ó Deus, Tu derrames sobre este Teu povo uma nova unção, uma nova graça, um novo poder, uma nova ousadia, e o Teu povo cresça, o Teu povo transborde para a direita e para a esquerda, o Teu povo seja fortalecido na força e no poder do Senhor, e o Teu povo mire a promessa, firme-se na promessa, viva conforme a promessa, porque no dia em que o Senhor abrir as comportas dos céus para derramar este avivamento, o Senhor encontrará este povo de pé na Tua presença para receber do Teu poder, da Tua unção, da Tua graça. Eis-nos aqui, Senhor, queremos o Teu avivamento, queremos a Tua presença, queremos o Teu poder, queremos obedecer a Jesus, queremos andar nas pegadas do nosso Mestre. Eis-nos aqui, revela-nos a Tua palavra, Senhor. Abençoa grandemente o pastor Adilson, Senhor, a pastora, Senhor, em nome de Jesus, os seus filhos, o presbitério desta igreja. Que o Teu Espírito envolva os Teus filhos
abundantemente, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor envolva esta igreja, envolva essa liderança, envolva o pastor Adilson, a pastora Ana Carla, em nome de Jesus. E que os teus servos estejam cheios de ti, ousados na fé, corajosos, ó Deus, para avançar nas metas que o Senhor tem lhes dado, para que eles possam ser esses arautos que preguem a boa nova do Evangelho, pregue o arrependimento, pregue a remissão de pecados, avance na conquista de territórios em Pernambuco, avance na conquista, Senhor, das áreas rurais aqui de Condado. Nós clamamos, ó Deus, para que o teu Espírito se mova nesta igreja abundantemente e que o Senhor concretize as tuas promessas para com o teu povo. Grata, Senhor, grata pela tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Amém.